Hoje o meu assunto com vocês é conexões, tá certo? Conexões, é algo que pode alavancar o teu crescimento, pode alavancar o teu desenvolvimento, certamente é uma ferramenta, um instrumento que Deus colocou na tua vida, as conexões. Então, eu quero citar um homem chamado José. José tinha um sonho muito grande, tá certo? Mas no meio desse caminho até chegar ao sonho, José encontrou algumas dificuldades, José encontrou algumas coisas ruins no seu caminho. E entre essas coisas ruins, depois de ter passado pela cisterna, depois de ter ido para a casa de Potifar ser escravo, ele acaba indo para a prisão. E lá na prisão, José começa a viver um tempo que parecia assim que todos aqueles sonhos dele não iam se realizar. Porque como é que você pode esperar que o teu sonho de ser um líder, de ser governo, seja estabelecido se você acabou indo para uma prisão, acabou indo para um lugar, e o pior de tudo, né, injustamente, e você acaba indo para um lugar que parece que tira totalmente teus sonhos. Talvez você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa que está numa situação, num lugar, num momento de vida que parece que nenhum dos teus sonhos vai se realizar, parece impossível o teu sonho se realizar. Só que José, mesmo estando lá, nesse lugar que parecia impossível para os seus sonhos se realizar, José, ele não para de estabelecer conexões. Lá na cisterna, ele sai da cisterna, ele acaba indo para a casa de Potifar e ali ele mostra o seu valor, ele mostra a sua capacidade, ele consegue ganhar a confiança do seu senhor ali na casa de Potifar, porque ele foi mostrando, né, o que ele era. Então, lá na prisão, José continua da mesma forma, tá certo? Então, houve um momento em que dois homens que eram homens importantes, que estavam presos, que trabalhavam com o rei e acabaram sendo presos, estavam lá aprisionados, e esses homens estão ali falando, né? Um deles está falando ali sobre um sonho. E José, então, ele consegue entrar naquela conversa e José consegue estabelecer um contato, sabe? Um contato com aquele homem, e daí ele acaba interpretando o sonho daquele homem, também interpreta o sonho do outro, mas aquele homem que ele interpreta o sonho, o primeiro homem, é o homem que muda a história de José. É o homem que faz José encontrar com o seu destino, se encontrar com o seu propósito lá na frente, anos depois, porque aquela conexão que ele estabeleceu ali naquele momento, José criou a oportunidade para estabelecer uma conexão, aquilo mudou completamente a história da vida dele, tá certo? Então, José ali, ele não se escondeu, ele mostrou quem ele era. E isso é muito importante, você mostrar quem você é. Você não pode estabelecer uma conexão com alguém ou com alguma pessoa tentando mostrar aquilo que você não é, tá certo? Então, muitas pessoas elas tentam ser o que não são para conseguir a chegar perto de alguém, tá certo? Isso é muito comum nos dias de hoje. Hoje nós vivemos aí dias onde o network, né? Network, onde os contatos, as conexões são muito valorizadas, né? E muitas pessoas elas até estudam sobre o network, sobre estabelecer contatos, sobre ter esse network e conseguir, de alguma forma, alcançar benefícios através disso. E daí o que acontece? Muitas pessoas elas tentam ser o que elas não são. Primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui: não tente ter conexão com nada aonde você tenha que ser aquilo que você não é. Você precisa se conectar a coisas ou a pessoas nas quais você possa ser quem você é. José não tentou ser quem ele não era. José não tentou mostrar o que ele não era. Simplesmente ele foi ele mesmo. E sendo ele mesmo, ele estabelece esse contato que muda a vida dele. Então, deixa eu dar um ensinamento para você sobre isso. Se você não for você mesmo, mesmo que você consiga ter contato com alguém muito importante ou com alguma coisa muito importante, sendo quem você não é, eu vou te dizer que você nunca vai conseguir alcançar o teu objetivo ou o teu propósito. Porque você nunca vai conseguir ser aquilo que é para você ser, sendo quem você não é. Isso é uma coisa lógica. Se você for quem você não é, como é que você vai atingir o que você tem que ser? Tá certo? Então, não adianta. Hoje em dia, muitas pessoas elas andam por modas, né? Por modismos, né? Ah, é moda ser desse jeito. Então, vou ser desse jeito e eu vou alcançar o meu sonho.
Não, você não vai alcançar o teu sonho sendo quem você não é, tentando agir como você não é. Você precisa ser quem você é. Identidade. Você tem que ter identidade. Você tem que saber quem você é. Existe uma frase muito falada, onde se diz assim, ó, que o leão, por pior que esteja a situação, por pior que seja a seca e a fome na floresta, você nunca vai encontrar um leão perdendo a sua identidade e comendo capim, porque a identidade dele é de comer carne, ele não vai comer capim de maneira nenhuma. Ele morre, mas não come capim, tá certo? Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele nasceu para ser o rei da floresta, para liderar a floresta. Então ele não vai perder a identidade dele. Então se você perde a tua identidade sendo quem você não é, você nunca vai conseguir alcançar o teu propósito, alcançar o teu destino, tá certo? Então a gente vê pessoas que a gente até critica. Ah, mas como é que pode aquilo ali? Só que eles estão alcançando o destino deles sendo daquela forma que eles são. Então, uma primeira coisa que eu quero ensinar para você sobre conexões, nunca, para que você possa se conectar a alguém ou alguma coisa, mude a tua identidade. Seja quem você é. Não mude quem você é. José não mudou quem ele era. Ele continuou sendo o mesmo José, o mesmo homem que ele era lá na casa do seu pai. Ele continuou sendo o mesmo na cisterna. Ele continuou sendo o mesmo dentro da casa do Potifar, sendo escravo. E quando ele vai para a prisão, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. E daí ele acaba se encontrando com o seu destino. Porque daí ele encontra pessoas que se conectam a ele por aquilo que ele é, e por aquilo que ele é levado para ser para estar diante do rei, e lá diante do rei ele interpreta o sonho. Ele tinha uma qualidade de interpretação de sonhos que Deus havia dado para ele, e ele não renega isso, ele usa isso, e mostrando isso, que para muitos poderia ser até algo ruim, ter essa interpretação de sonhos no meio dos egípcios, né? Vindo de Deus. Mas José continua sendo de Deus no meio dos egípcios. Continua sendo de Deus lá na prisão. E quando ele chega diante do faraó, ele continua sendo de Deus. Ele não muda a sua essência. Ele não muda quem ele era. E daí ele se apresenta diante do rei, sendo quem ele era. Ele interpreta o sonho usando a capacidade que Deus tinha dado para ele, ou seja, sendo quem ele era. E daí ele é levado a ser governador, e ele continua sendo o quê? O que ele era. Ele não muda. Ele continua sendo José, aquele que sempre foi. O que ele sempre foi. Tá certo? Então veja bem. Primeira coisa, para você alcançar objetivos, para você alcançar crescimento, para você desenvolver a tua vida, para você se tornar uma pessoa influente, para você se tornar alguém influente, não mude quem você é. Muitas vezes vão te dizer, seja assim, haja desse jeito, faça dessa maneira, mas você deve agir conforme a tua identidade, tá certo? Olha só, essa é a primeira dica que eu estou dando aqui na minha escola de inteligência emocional e inteligência espiritual, para que você estabeleça contatos, conexões que vão mudar a tua vida. Então olha só, se você gostou do assunto que eu tratei até agora, se inscreve aí no canal, faça parte dos inscritos do nosso canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí o teu comentário, porque o teu comentário é muito importante. E não se esqueça de deixar o teu like, tá bom? Deixar o teu like aí, para que a gente saiba como está chegando aquilo que a gente está fazendo aqui nesse canal. Esse canal que é uma escola. Esse canal onde o meu propósito é ser uma escola de inteligência emocional e de inteligência espiritual.